Nós vamos falar sobre o bairro Liberdade e sobre a presença africana no bairro Liberdade. Eu vou começar o vídeo de hoje com uma inquietação. Eu observei a semana toda esperava receber os trabalhos, a atividade que eu tinha pedido no outro vídeo, e eu não recebi nenhuma resposta. Sim, eu não recebi nada. E daí eu fiquei me perguntando o que aconteceu com os alunos. Se conseguiram ver o vídeo, se entenderam a proposta, se não fizeram porque não estavam afim, se acharam o vídeo uma porcaria. Sim, a gente pensa nisso. E eu gostaria de saber o que aconteceu, porque esses vídeos são feitos para vocês. Não há motivo nenhum além de fazer os vídeos, de compartilhar conhecimento com vocês nesse momento de isolamento social, que nós não temos uma presença física. Então nós fazemos um esforço para tentar fazer o mais didaticamente possível, menos chato, menos cansativo possível essas videoaulas. Então não há motivo para eu continuar fazendo vídeos se eu não tiver a participação de vocês. Então eu peço que vocês me deem um alerta. Olha, aconteceu tal coisa, olha, eu não fiz porque eu achei chato. Bom, achou chato porque achou chato? Nós precisamos de argumentos, né? Não fiz porque eu não quis, estava com sono, estava cansado. Ok, mas isso não é uma justificativa plausível. Então nós precisamos da colaboração de vocês com as atividades. Porque senão eu vou ficar aqui falando mais e mais e eu não vou saber se vocês estão compreendendo e se eu estou me fazendo entender. Então, por favor, prestem atenção nos prazos e entrem em contato. Nós temos o Google Sala de Aula para conversar, então eu aguardo vocês com algum feedback, porque senão não faz sentido fazer videoaula. Então nós vamos falar sobre o bairro Liberdade e sobre a presença africana no bairro Liberdade. Embora ele seja um bairro conhecido pela presença dos japoneses, que ajudaram a construir a cidade de São Paulo, e atualmente, a partir dos anos de 2010, temos uma grande presença de chineses, de coreanos. Esse bairro, antes da chegada dos japoneses, ele foi construído pela mão de obra, pela presença dos negros. Então nós tínhamos o bairro Liberdade como uma área periférica, um local em que residiam ex-escravizados. E no Liberdade nós temos o Pelourinho, nós temos uma forca, nós temos o Cemitério dos Aflitos, nós temos a Igreja das Almas. Então são lugares de memória, são lugares que nós conseguimos comprovar a existência desse outro grupo de pessoas no bairro Liberdade. E nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem muito interessante que foi enforcado no bairro Liberdade. Sim, nós temos, o nome dele é chamado Chaguinhas. O nome do Chaguinhas era Francisco José das Chagas. Ele era um militar e em 1821 ele se rebelou contra os baixos soldos que eram pagos. Por ele ter se rebelado, ele foi condenado e a condenação naquela época era ser enforcado. Então nós temos o enforcamento em praça pública, já é uma forma de servir como exemplo às outras pessoas que em algum momento poderiam ter essa ideia. Então tu usa alguém, a imagem de alguém, o sofrimento de alguém, para inibir qualquer possibilidade de outras pessoas seguirem aquele mau exemplo. Então, o Chaguinhas, ele entrou para a história sendo chamado de Chaguinhas. O Chaguinhas, ele foi... tentaram enforcar ele por 3 vezes. Só que nas 3 vezes a corda, ela arrebentou. E quando essa corda começou a arrebentar, a população que assistia ao enforcamento
começou a gritar por liberdade. Mesmo assim, ele acabou sendo morto, mas de outra forma, ele foi morto a pauladas. Mas esse local onde ele foi morto, ele se chama atualmente Praça da Liberdade, que logicamente fica no bairro Liberdade. No local em que ele foi enforcado, surgiu várias manifestações de pessoas acendendo velas. A partir dessa apropriação desse lugar como um lugar para acender velas, para um ritual, ligado a um ritual de despedida, nós temos a construção posteriormente da Igreja da Santa Cruz das Almas dos Enforcados, que se deu em 1853. Os restos mortais do Chaguinhas, ele foi levado para a Capela dos Aflitos, que também é vinculada ao Cemitério dos Aflitos. No Cemitério dos Aflitos, nós tínhamos o sepultamento de indígenas, de negros e de enforcados. Então, na Capela dos Aflitos, nós temos os restos mortais do Chaguinhas, que foi acolhido pela população como um santo. Então, na Capela dos Aflitos, a população escreve os seus pedidos em papéis, coloca na porta e bate 3 vezes. Por que eu bater 3 vezes nessa porta? Porque foi o número de vezes que tentaram enforcar o Chaguinhas e a corda acabou arrebentando. Então, o Chaguinhas, ele é um santo popular, ele não tem o reconhecimento por parte da Igreja Católica, mas o interessante é que a população acolhe esse sujeito que foi morto, acabou sendo morto brutalmente a pauladas, e por conta dessa tentativa, da primeira tentativa de matá-lo por enforcamento e as 3 vezes essa corda arrebentar, a população dá a isso um caráter de fé, de milagre. E o Chaguinhas recebe essa homenagem, esse reconhecimento como sendo um santo. E por toda essa trajetória do Chaguinhas, e pelo que eu havia já comentado no começo do vídeo, que enquanto tentavam enforcá-lo e não havia sucesso nesse enforcamento, a população gritava por liberdade, liberdade, o bairro recebeu o nome de bairro Liberdade. Então nós temos esse personagem, o bairro Liberdade, a partir da história do Chaguinhas. Foram encontradas 9 ossadas atrás da Igreja dos Aflitos, ou seja, é um sítio arqueológico. A partir dessas ossadas, a partir da presença negra na construção do bairro Liberdade, está sendo pensado e já tem um projeto para a construção de um memorial no bairro Liberdade, falando sobre a presença dos africanos nesse bairro. Entretanto, há um embate muito grande com a população dos japoneses, que também construíram esse bairro. Então, nós temos uma disputa entre memórias. Há uma tentativa de criar um memorial de homenagem à presença africana no bairro Liberdade. Em contrapartida, alguns japoneses não viram essa ideia com bons olhos e nós temos essa disputa entre esses dois grupos. Além disso, em 2018, nós temos a mudança de nome da estação Liberdade para a estação Japão Liberdade. O que significa mudar esse nome da estação para a estação Liberdade Japão? O que acontece? Parece que existe o apagamento, uma tentativa por parte do poder público, da Prefeitura de São Paulo, em apagar a presença negra do bairro Liberdade, atribuindo ao bairro Liberdade a presença dos imigrantes japoneses. Ou seja, o que nós deveríamos pensar é na presença de africanos, de japoneses, agora de chineses, de coreanos nesse bairro, que são todos são grupos que ajudam na construção da cidade. Então, por que esconder a presença africana? É um demérito ao bairro esse histórico africano?
Nós precisamos pensar que quando se homenageia um bairro com determinado nome, quando uma rua recebe um nome de determinada pessoa, é uma homenagem a um personagem, a alguém que merece essa homenagem. Então, mais uma vez, eu vou pedir que vocês pensem na atividade que eu deixei no vídeo anterior e que não foi feita, e que eu novamente peço que vocês pesquisem presença indígena e africana no estado de São Paulo, nos bairros de São Paulo. Por exemplo, há alguma rua em homenagem ao Chaguinhas? Há algum monumento, algum prédio, alguma estátua, algum busto em homenagem ao Chaguinhas? A presença negra no bairro Liberdade, ela é retratada como? Se é que ela é retratada. Nós temos essa discussão em torno de um memorial em homenagem aos negros, aos africanos, no bairro Liberdade. Essa discussão acontecia em 2018, nós estamos em 2021. Mudou alguma coisa, algum posicionamento? Esse monumento, a construção de monumentos, esse memorial, ele já foi construído? Se já foi construído, ele está aberto ao público ou nada foi construído? O que de fato está sendo feito para reavivar essa memória nesse bairro? Então, mais uma vez, eu peço a vocês que vocês pesquisem sobre presença negra e sobre presença indígena no bairro Liberdade, no bairro Guaianazes, em toda a cidade. E outra coisa também que é interessante vocês notarem. Quando há uma homenagem, ruas, prédios, bustos, estátuas, há homenagem a mulheres? Sim, porque nós temos também a tendência a homenagear homens brancos e esquecer homens negros e também esquecer de mulheres negras ou brancas. Então, normalmente, nós temos homenagem à Princesa Isabel, mas não temos homenagens a Dandara. Por exemplo, quem é Dandara? Nós temos homenagens ao Zumbi dos Palmares e não lembramos da Dandara. Então, eu peço que vocês pesquisem, é uma pesquisa super simples de fazer, e eu espero que dessa vez a resposta de vocês, a discussão, a reflexão seja feita. Então, até o próximo vídeo e vou esperar com alguma expectativa positiva que dessa vez vocês vão fazer essa atividade sobre presença negra e indígena no estado de São Paulo. Até o próximo vídeo, fiquem bem.